Aleluias. Então, o personagem que a gente vai tratar dele um pouquinho hoje, né, lembrando só que a mensagem de hoje é uma continuação da mensagem de domingo passado, que tinha como título Lidando com os Traumas, né? E hoje é a continuação, então parte 2, ou o retorno, como, né, se alguém preferir. E a gente falou então na semana passada a respeito do terá. O terá, ele passa por uma situação traumática. Aquilo que eu dizia aqui, talvez uma das, se não a mais, mas uma das situações mais traumáticas que alguém pode passar, que é a perda de um filho. O problema é que ele não soube lidar com aquela situação, então ele sai de Ur dos Caldeus para ir para Canaã, mas no meio do caminho ele encontra uma cidade chamada Harã, que era o mesmo nome do filho falecido. E lá ele para, habita ali, e mesmo tendo saído para chegar em Canaã, nunca chega em Canaã, porque a Bíblia diz que Terá morreu em Harã. E Deus não quer isso para nenhum de nós. Amém? O personagem que hoje nós vamos falar também passou, como nós vamos ler daqui a pouco, por essa mesma situação traumática, que é a perda de um filho. Mas como que ele lidou com essa situação? É o que nós vamos ver hoje. Então, segundo o livro de Samuel, 12, 13, diz assim, ó. Só antes de eu fazer a leitura, deixa eu contar a história para você, para te situar, senão se eu só ler aqui, talvez você fique um pouquinho perdido. Então, antes de eu fazer a leitura, deixa eu contar um pedacinho da história. Eu acho que a maioria de vocês conhece a história, que uma certa ocasião, era tempo dos reis saírem à guerra, Davi não sai à guerra, Davi fica em casa. Um dia está passeando no palácio, vê lá uma mulher se banhando, que é a Betseba, que tinha marido. Ele pergunta para um servo, quem é aquela mulher? E o servo já diz assim, aquela ali é Betseba, o quê? Mulher de Urias, o rei, aquela mulher tem marido. Não, mas chama ela aqui, eu quero só conversar com ela. Enfim, adulterou com ela, depois despediu ela, ó, vai para casa, vamos fingir que nada aconteceu. Passa um tempo, daqui a pouco ela manda uma notícia. Que notícia? Estou grávida. E agora? Aí o Davi começa a fazer força para esconder aquilo. E o problema do pecado é quanto mais força você faz para esconder um pecado, mais o pecado cresce, mais o pecado ganha força. Eu sempre falo, a pessoa conta uma mentira, ela diz, não, é só uma mentira que eu vou contar, mas daqui a pouco ela vai ter que contar a segunda para esconder a primeira, não é assim? E daqui a pouco vai ter que contar a terceira para esconder a primeira e a segunda, e assim a pessoa vai cada vez mais se afundando no pecado. E a Bíblia diz que quem esconde o seu pecado jamais vai prosperar. Já leu isso na Bíblia? Bom dia. Já leu isso na Bíblia? Está lá na Bíblia, que aquele que esconde seu pecado jamais prosperará. E por isso que a Bíblia diz que a verdade nos liberta. Quando eu vou lá e confesso o meu pecado, e aí, claro, eu vou ter que arcar com a consequência dele, seja qual for, mas, meu irmão, aquilo liberta, amém? Mas quando eu fico tentando esconder, cada vez mais a situação vai piorando, vai se enrolando, e assim por diante. E assim foi com Davi. Não, eu tenho que bolar um jeito, eu tenho que bolar um plano, já sei. Porque o marido dela está lá na frente da batalha, onde Davi deveria estar. Ele diz, vou mandar ele voltar, porque daí ele voltando para trazer notícia e tal, ele vai para a casa dele, vai ter relação com a esposa dele, depois vai pensar que é o filho dele. Não é assim? Pensar que nasceu de 7 meses, de 8 meses, aí nasceu um pouco antes da hora, mas vai pensar que o filho é dele. Faz isso. Só que Urias é fiel. Ele diz, não, o povo de Israel está lá na batalha, como é que eu posso ir para minha casa para me alegrar com a minha esposa? Não, eu vou ficar aqui montando guarda, guardando a vida do meu rei. Olha que coisa. E o Davi tenta, até embebedou, o cara não teve jeito, era fiel. Aí o Davi manda uma carta, olha que requintes de crueldade, né? Manda uma carta pela mão de Urias, a carta que era a sua sentença de morte. Porque falando para o comandante do exército, olha, põe Urias lá na frente da batalha, aí dá um jeitinho assim para na hora o pessoal recuar, ele ficar desguarnecido e acabar morrendo lá na frente da batalha, então ninguém vai desconfiar de nada, pronto, resolvido. E assim acontece, Urias morreu, e o Davi agora quer dar um de bom moço. Olha, poxa vida, um soldado meu morreu, como eu sou um rei muito bom, vou casar com a viúva. Não foi isso? Né? E ninguém ficou sabendo, mas Deus ficou. E aí, meu irmão, Deus manda um profeta chamado Natã para repreender Davi. É uma passagem bíblica muito interessante, porque Natã chega lá e ele não aponta o dedo na cara do rei e vai falar, olha, você fez isso, você fez aquilo. Não, ele chega lá contando uma história. E ele diz assim, o rei, eu estou tentando resumir, tá, gente? A história é grande, mas tudo isso é pano de fundo para aquilo que a gente vai entrar aqui, para você entender o que está acontecendo.
E aí ele chega lá e diz, ô rei, olha, o senhor acredita que tinha um homem pobre na cidade? Mas muito pobre, só tinha uma cordeirinha, era a única que ele tinha. E amava ela, cuidava dela, aquela coisa mais bonita. E tinha um outro homem muito rico que tinha muitos animais, muitas ovelhas, muitos cordeiros, tinha muitos animais. E aí chegou um viajante na casa do homem rico. O senhor acredita que aquele homem não pegou nenhum dos seus animais para matar, para fazer uma refeição para o viajante? Mas o senhor acredita que ele foi lá no homem pobre e pegou a única que ele tinha e matou ela, e o coitadinho lá ficou sem agora? E aí Davi já logo dá a sentença, porque a gente é bom para julgar os outros, né? É ou não é? A gente é rápido para julgar as outras pessoas. E o Davi diz, digno de morte é esse homem, vai ter que morrer uma praga dessa, não é isso? E tal. E aí Natan diz assim, rei, você quer saber quem é esse homem? Quero não, um cara dele tem que pagar, tem que morrer. Já deu logo a sentença, é de morte, não é isso? Ele diz, pois é, esse homem é quem? É você. É você que fez isso, Davi, com Urias, roubando a cordeirinha dele, tendo uma harém aí, porque os reis tinham. Podia escolher qualquer uma das suas mulheres, mas você teve que pegar a única do Urias e ainda matou ele com a espada dos amonitas. E aí ele traz uma palavra de juízo por ordem de Deus. Por conta disso, a espada nunca vai se ausentar da sua casa. Por conta disso que você fez escondido e fez força para ninguém ficar sabendo, você fez isso com a mulher de Urias escondido, pois vão fazer com as tuas mulheres à vista de todo mundo debaixo do sol, que é o que acontece quando Absalão toma o reino, ainda que de uma forma temporária, né, que se deita com as mulheres de Davi ali para ofendê-lo, né, daquela forma. Olha que coisa séria. E aí, mais uma coisa, mais uma palavra de juízo que Deus traz ali através do Natan, que é a seguinte, olha só, versículo 13. Então Davi disse a Natan, pequei contra o Senhor. E Natan respondeu, também o Senhor perdoou o seu pecado, ou como a corrigida diz, transpassou o seu pecado. Você não morrerá. Mas, porque com isto você deu motivo a que os inimigos do Senhor blasfemassem, também o filho que lhe nasceu, o quê? Morrerá. Então Natan foi para a sua casa, deu aquela palavra dura, pesada, e virou as costas, tchau, foi embora. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias teve com Davi, e a criança adoeceu gravemente. Davi suplicou a Deus pela criança. Davi jejuava e, entrando em casa, passava a noite deitado no chão. Então os anciãos do seu palácio se aproximaram dele para o levantar do chão. Porém ele não quis e não comeu com eles. No 7º dia, a criança, o quê? Morreu. E os servos de Davi ficaram com medo de informá-lo de que a criança estava morta. Porque diziam, quando a criança ainda estava viva, falávamos com ele, mas ele não dava ouvidos à nossa voz. Como então vamos dizer a ele que a criança morreu? Poderá fazer alguma loucura. Mas Davi notou que os seus servos cochichavam uns com os outros e entendeu que a criança havia morrido. Então perguntou, a criança morreu? E eles responderam o quê? Morreu. Então Davi se levantou do chão, lavou-se, ungiu-se, trocou de roupa, entrou na casa do Senhor e o quê? E adorou. Depois voltou para o palácio e pediu comida. Puseram-na diante dele e ele comeu. Os seus servos lhe disseram, que é isto que o Senhor fez? Pela criança viva o Senhor jejuou e chorou, mas depois que ela morreu, se levantou e se pôs a comer? Davi respondeu, enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei, porque dizia, talvez o Senhor se compadeça de mim e a criança continuará viva. Mas agora que ela morreu, por que jejuar? Poderei eu trazê-la de volta? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Vamos parar aí. Gente, olha só esse caso, a situação.
O Davi passa por uma situação traumática, a perda de um filho. Mas pelo que a gente leu até aqui, já fica muito claro que ele não se tornou alguém traumatizado, por mais que tenha passado por uma situação traumática. Porque ele permitiu que Deus sarasse o coração dele, e aquilo que ele passou, aquele trauma que ele enfrentou, não viesse a definir a sua vida dali para frente. Amém. Meu irmão, entenda bem, não tem como a gente querer medir a dor de uma pessoa ou a dor de outra. Isso é impossível. Eu não quero de forma alguma tentar dizer que a dor do Davi foi pior que a dor do Terá ou vice-versa. Mas pensa comigo, não sei se você vai conseguir me entender. Mas quando Arã morre, Arã não é nenhuma criança. Arã já havia vivido. Arã já havia se casado. Arã já tinha filho, o Ló. Deixou uma descendência. Amém? Ah, mas morreu antes da hora. Verdade. Mas não sei se você entende. É muito mais triste quando uma criança morre. Não mexe muito mais com a gente? Né? Até quem está de fora, não causa uma comoção muito maior? Sim, e repito, não estou querendo medir a dor de ninguém. Mas olha que coisa séria. Eu não sei qual foi a circunstância da morte de Arã, a Bíblia não traz. E então, penso que não é importante para nós. Mas quem sabe alguém chega lá e dá notícia. Ô Terá, seu filho morreu. Mas olha, eu não sei se você entende, mas para mim é muito mais doído chegar e dizer assim, teu filho vai morrer. E a pessoa passar uma semana jejuando, com a cara no pó, suplicando a Deus misericórdia, e depois de 7 dias, o que aconteceu? A criança morrer. Então não estou querendo comparar a dor de um com a dor do outro, mas perceba que Davi enfrenta uma situação tão traumática quanto a do Terá, ou ainda pior. Mas nós vamos ver aqui alguns elementos que provam para nós que o coração dele foi sarado. E isso para que eu e você possamos olhar para o nosso coração e identificar se o nosso coração está sarado ou não. Ou se, quem sabe, nós estamos lá, que nem eu falava na semana passada do cachorro, lembra do cachorro? Cachorro mordido por cobra, tem medo de linguiça. Gato escaldado, tem medo de água fria, não é isso? Ou se a gente vai se tornar alguém traumatizado por conta daquilo. E a primeira coisa que prova um coração, meu irmão, que se deixou consolar, que se deixou tratar, que permitiu com que Deus entrasse e mudasse a situação, é que a Bíblia diz que Davi, ele se levantou, né? Primeiro, antes de eu chegar nessa parte, primeiro os servos não entenderam foi nada, não foi isso? Os servos não entenderam nada. Primeiro eles estavam morrendo de medo de dar notícia. Rapaz, se o rei está sofrendo dessa maneira, não quer comer, não quer se levantar do chão, está ali noite e dia clamando a Deus, porque a criança está doente, rapaz, se a gente avisar que morreu, ele morre junto. Não era esse o medo deles? Ou ele pode cometer alguma loucura. E aí Davi percebeu que estava ali um cochicho e tal, e aí eu fico imaginando levantando a cabeça, dizendo assim, a criança está morta? Está. Aí Davi se levanta, bate o pó, amém, troca de roupa, se unge e diz, eu acho que os servos estão olhando e dizem, onde você vai? Vou para a casa de Deus, amém, não é isso? Vou para a casa do Senhor. E ele chega lá e ele adora Deus, volta para casa, senta na mesa e diz, gente, faz 7 dias que eu estou jejuando, cadê a comida? Não é isso? E começa a comer. E os servos estão lá olhando para ele. Oh, oh. Sabe aquela carinha do WhatsApp? Estão lá olhando para ele sem entender nada. Até que ele não aguenta, quebra o silêncio e pergunta, ô rei, o que você está fazendo? Ele não está entendendo nada. Por quê? Vê se não é assim. Eles estão dizendo, todo mundo, alguém está doente. Mas que vai melhorar e tal, e não sei o quê. Aí depois que morre, se desespera, não é assim? Ele diz, ô rei, você fez ao contrário. Nós não estamos entendendo o que é isso. E aí o rei fala algo aqui, né, que serve para mim, para você, principalmente diante da perda de um ente querido, da perda de um familiar. Ele diz assim, olha, enquanto havia esperança, eu lutei, eu jejuei, eu orei, eu busquei a Deus, porque talvez
Deus tivesse misericórdia e poupasse a criança. Mas Ele é Senhor. Ele é que decide. Ele é que tem a última palavra. Você está entendendo? Meu irmão, olha só que coisa que nos ensina demais isso aqui. E aí ele diz, e aí se a gente for ver, a lógica é justamente ao contrário, né? É a pessoa querer fazer depois que o outro morreu, não adianta. Davi está dizendo, olha, se é para fazer alguma coisa, então que a gente possa fazer enquanto está vivo. Porque depois que morre não adianta mais. Eu já contei isso aqui em outras ocasiões, mas eu devia ter ali, sei lá, uns 5, 6 anos. Eu me recordo que um dia, né, eu muito tímido, por conta até da própria criação nossa e tal, então assim, não tinha muita demonstração de carinho, de afeto, de beijo, abraço, ai mamãe eu te amo, papai eu te amo. Não tinha muito por conta até da criação e muito por conta até de eu ser muito tímido, né? Então eu lembro que meu pai uma ocasião falou, meu filho, se você um dia quiser dar uma flor para sua mãe, quiser dar uma flor para mim, quiser falar alguma palavra bonita, fazer uma homenagem a alguma coisa, meu filho, faça agora. Porque depois que eu e a sua mãe estivermos dentro de um caixão, então não adianta você encher o caixão de flor, não adianta você abraçar e dizer eu te amo e fazer uma homenagem ou qualquer outra coisa. Ele diz, porque a gente já não vai estar mais ali para ver. Amém? E, meu irmão, eu nunca esqueci, então, daquelas palavras. Meu pai e minha mãe faleceram, como vocês bem sabem. Meu irmão, e uma coisa é a dor da perda. Outra coisa é a dor do remorso. A dor da perda é relativamente fácil de você lidar. Dói, é difícil, amém, igreja? Mas é relativamente mais fácil para você lidar. Até porque me parece que meu pai já estava me preparando para isso desde novinho, né? Com essas palavras. Mas então a gente sempre falou da morte de uma maneira muito natural, né? Mas outra coisa é a dor do remorso. Amém? A dor do remorso é complicada. Sabe aquele sentimento assim? Por que eu não fiz? Por que eu não perdoei? Por que eu não me esforcei mais? Davi está com essa dor? Não. Porque enquanto havia vida, ele orou, ele jejuou, ele clamou, ele lutou. Morreu, ele diz assim, não adianta eu chorar. Não adianta eu jejuar. Porque nada que eu possa fazer vai trazer o meu filho de volta. Você está entendendo? Ele diz, um dia eu irei até ele. E essa é a esperança do cristão, que um dia vai haver um reencontro. Diga a glória a Deus. E a Bíblia não diz que é para o cristão nos consolarmos uns aos outros com essa palavra, fazendo menção que um dia haverá um reencontro lá nos céus, lá na glória. Amém? Ele diz, um dia eu vou encontrar com meu filho, mas eu vou até ele. Eu nunca vou conseguir trazer ele de volta. E essa, repito, é a esperança do cristão. Mas o que prova um coração sarado, o que prova um coração curado, é que ele, a primeira coisa que ele faz, ele vai para a casa de Deus e ele adora Deus. Eu sei que tem pessoas com essa cabeça ocidental, nossa, com essa cabeça de hoje em dia, e o pastor está lendo aqui, Deus feriu a criança, e Davi suplicou, e a criança morreu, e tem muita gente que só de ouvir a história já põe a culpa em Deus. Sim ou não? Poxa vida, pastor, mas por que Deus... Agora, perceba como facilmente Davi poderia culpar a Deus. Sim ou não? Bom dia? Facilmente ele poderia culpar Deus. Porque o Davi pode dizer assim, porque o diabo matou meu filho. Pode? Não. Quem feriu a criança? Deus. Quem trouxe uma palavra de juízo que faria? Deus. Através do Natan. Uma palavra que veio da parte de Deus. Ele sabe o que aconteceu. E facilmente ele poderia culpar Deus. Como tem muita gente que faz, que culpa Deus. Deus, não é brincadeira, hein? A vida inteira andei ali, ó, fiz tudo certo. Primeira vez que eu piso para fora, vem o Senhor e acaba com tudo, mas o Senhor também, hein? E não tem muita gente assim? Deus, eu orei, eu jejuei, o Senhor não se compadeceu. Que Deus é esse? Que não perdoa, que não poupa uma criança. E a gente não ouve muitos discursos assim.
Eu já atendi muita gente magoada com Deus, que diz, pastor, mas eu orei pelo meu familiar, eu criei que ele ia ficar curado e meu familiar morreu. Ah, por que isso aconteceu? E aí começa a culpar a Deus. Alguns, meu irmão, simplesmente se dizem ateus, dizem que Deus não existe e viram as costas para Deus, não é assim? Outros, às vezes, não têm essa coragem porque tem um temor a Deus, às vezes até continua frequentando uma igreja, mas não consegue adorar a Deus. Porque lá dentro do seu coração culpa a Deus por algo que aconteceu. Eu estou falando da perda de um familiar, mas repito, não é só isso, é qualquer tipo de trauma que a pessoa possa ter. Por que o Senhor permitiu eu passar por aquilo? Por que o Senhor permitiu aquela injustiça? Por que aconteceu isso? Você está entendendo? E repito, às vezes a pessoa não tem coragem de expressar isso, mas é o que está lá dentro do coração. E aí, por conta daquela mágoa, daquela tristeza para com Deus, a pessoa não consegue adorar. E às vezes no momento de oração, no momento de louvor, a pessoa abre os olhos, olha para um lado, tem alguém ali derramando lágrimas, olha para o outro, tem alguém se envolvendo com Deus, e a pessoa não sabe o que é aquilo. E o pastor diz, levanta as mãos, cante assim, a pessoa levanta, canta, né? Você está entendendo? Porque às vezes lá dentro do seu coração, a pessoa culpa a Deus por algo. Algo que deu errado, algo que não aconteceu como a pessoa esperava, porque sofreu uma injustiça, porque algo aconteceu. Meu irmão, e nós não podemos culpar Deus. Davi chega lá e adora Deus. Eu não sei o que Davi falou. Eu fico imaginando Davi olhando para o céu. E quem sabe como a gente cantou há pouco, falando da bondade de Deus. E Davi dizendo, Deus, o Senhor é bom. Amém? O Senhor não é mau, o Senhor é bom. Deus, o Senhor é justo. Quem foi injusto fui eu. Se alguém está errado nessa história, quem é? Sou eu, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é digno de confiança. Mas Davi faz aquilo, ele mostra alguém que conhece quem Deus é. Amém? Conhece quem Deus é. Ele pode ir lá e adorar a Deus. Então eu e você temos que olhar para dentro do nosso coração. Será que não há uma tristeza? Será que não há uma mágoa? Porque algo deu errado, algo não saiu como a gente esperava, como a gente queria. Pastor, mas eu orei, pastor, mas tal, Deus não me atendeu. E às vezes a pessoa, repito, às vezes não da boca para fora, mas aqui dentro, a pessoa culpa Deus. Eu e você precisamos fazer como Davi, sabe? Chegar diante de Deus e abrir o nosso coração para Ele. Deus, limpa isso, tira isso. Deus, eu quero te adorar. De verdade. De verdade, eu quero experimentar a tua presença como um dia eu já experimentei. Ou quem sabe como eu nunca experimentei antes. Porque, meu irmão, você sabe que se você tem algo contra alguém, a comunhão fica comprometida. Quando alguém chega para conversar com você e não consegue te olhar nos olhos, você já percebe, a pessoa está com alguma tristeza. Não é assim? Alguma coisa aqui está atrapalhando a comunhão. E você acha que com Deus não é assim? Quando nós nos entristecemos com alguma coisa com Deus, é a mesma coisa. Aí eu não consigo adorar Ele. Esse é o primeiro sinal, mas tem mais. 2 Samuel 12, 24, continua dizendo assim. Então Davi consolou Betseba, sua mulher. Segunda evidência de um coração sarado, ele consolou Betseba. Meu irmão, só tem condições de consolar alguém quem primeiro foi consolado. E a Bíblia diz que é com a consolação que nós recebemos que nós consolamos outros. Agora, você já imaginou? O Davi vai falar com Betseba, vai tentar consolar ela, mas o coração dele ainda não foi sarado? Tem como? Não, Betseba, não fica assim, a criança morreu, mas olha só, não fica triste não, sabe por quê? Eu não sei por que Deus não poupou ela. É assim, não é? Quer dizer, vai ajudar? Não, vai piorar a situação. Eu até dava um exemplo aqui de manhã, né? Vamos supor, aí o irmão Alexandre estava ali no canto, eu usei ele como exemplo. Vamos supor que eu e ele passamos por uma situação traumática, um divórcio complicado, uma separação terrível. E aí eu vou tentar consolá-lo, mas eu ainda não fui consolado. Eu ainda tenho mágoa, raiva da ex-esposa. Gente, eu fui casado só uma vez, tá? É só um exemplo.
Amém? Só para você entender, é só um exemplo. Aí eu vou tentar consolar ele. Não, irmão, não, mas olha só, pensa, você tem que perdoar a sua esposa e tal. Mas eu não perdoei a minha, eu vou conseguir consolá-lo? Não, porque, mas você não sabe que ela fez isso para mim. Ah, não, aí é complicado, porque a minha também fez isso para mim. Mas aquela não valia nada, hein? Porque, não, mas a minha também não. Não é assim? Aí um fica lambendo as feridas do outro. E um fica atiçando, né? Até mesmo mais o outro. Mas quando eu fui sarado, consolado, então eu tenho condições de consolar. Meu irmão, talvez você até possa se questionar, pastor, por que é que Deus permitiu que tal coisa acontecesse comigo? Meu irmão, me perdoe, com todo o amor eu falo isso para você. Para de olhar só para o teu umbigo. Nunca te passou pela cabeça que, quem sabe, Deus permitiu você passar por essa situação traumática que você passou? Porque Ele quer te sarar, se é que isso ainda não aconteceu, e espero que já tenha acontecido, para que você possa consolar todas as pessoas que já passaram por aquilo. Amém? Mas às vezes a gente só consegue olhar para o nosso umbigo. Mas eu sofri. Mas... Não, mas Deus me sarou. Quem sabe para que eu possa ajudar muita gente que está passando por isso. Eu venci a depressão. Não, então eu quero conversar com o máximo de pessoas possível que estão com depressão, porque eu quero dar o meu testemunho, eu quero falar que Deus me tirou dessa, eu quero levar a consolação que Deus me consolou. Porque entenda bem, vamos supor, eu vou voltar para o mesmo exemplo que eu dei. Aí eu vou tentar consolar o irmão que passou por uma situação terrível, um divórcio terrível. Aí eu chego para ele e digo assim, não, irmão, mas você tem que perdoar, porque olha só, porque a palavra de Deus diz, meu irmão, querendo ou não, a pessoa olha para mim e diz assim, mas você nunca passou por isso. É ou não é? Você não sabe como é. Você teve sorte do teu casamento ter abençoado, que daí já vira sorte, né? Não é assim? Você teve sorte do teu casamento ter dado certo, mas você não sabe o que eu sofri, o que eu passei. Agora, quando você já passou por aquilo, você tem muito mais propriedade para falar, não, você está enganado, eu já passei por isso e Deus me sarou. E assim como Deus fez na minha vida, Ele pode fazer na sua também. Mas só consola quem primeiro foi consolado. É a segunda prova disso. Vamos ver mais? Terceira. Diz assim, ó. Teve relações com ela e ela teve um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Meu irmão, essa para mim é uma das principais provas de um coração sarado. Vamos ter outro, você está doido, bem capaz, não, 9 meses aqui, cuidando e tal, gestando e amando e tal, e depois pode ser que morra, vai que esse aí morre também. Não quero mais saber disso aí, Deus me livre, não quero passar por essa dor de novo. Você está entendendo? Aí é aquilo que eu falava no domingo passado. Chega alguém na igreja, às vezes já teve uma experiência traumatizante, né? Se decepcionou com um grupo religioso, com um líder religioso, se decepcionou, fez parte de um outro ministério, alguma coisa assim, ou o nosso mesmo, né? E a pessoa se entristeceu com alguma coisa, aí amanhã depois a pessoa chega aqui e você diz, olha, por que você não ajuda a gente em alguma coisa? Tem tanta coisa para você fazer na obra de Deus. Ajuda a fazer alguma coisa. Não, pastor, Deus me livre. Não, a gente se doa, a gente acredita, a gente ama, a gente abraça, a gente se importa. E aí, pastor, o pessoal dá bola nas costas da gente. Não, e aí, pastor, que a gente descobre coisa, aí a gente se machuca, a gente se fere. Não, eu não quero saber desse negócio, não. Não tem muita gente assim na igreja? Não, eu quero ficar sentadinho aqui, acabar o culto, levantar, ir embora. Não, ih, pastor, Deus o livre. Não quero saber desse negócio, não, que encrenca. E não é assim? Meu irmão, mas quando a gente está disposto a tentar de novo, é que a gente mostra que foi sarado. Eu contava aqui no Cu da Manhã que uma certa ocasião eu convidei a esposa de um pastor para ir lá na igreja, nossa igreja tinha uma reunião de mulheres, e ela cantava muito bem, assim, a nível profissional até, né? E aí a gente convidou ela para fazer o louvor, divulgamos, olha, irmã fulano de tal, esposa do pastor tal, vai estar aqui fazendo louvor, isso e aquilo, e beleza. Eu fui lá e falei com o pastor, ô pastor, tal, sua esposa pode ir lá? Não, com certeza, pastor, vai ser um prazer, que dia mesmo, não, ela vai, deixa comigo, e tal, e não sei o que, e tal, aquela coisa toda. Chegou no dia, né? Nossa, irmã, vai chegar em cima da hora, né? A pessoa chega cedo, passar o som, tudo certinho.
e que está dando horário e nada. Quando está pertinho do horário de começar, ô pastor, está chegando, atrasou, aconteceu alguma coisa? O quê? É hoje? Né? Era hoje. Ele morava em outra cidade, né? Alguns quilômetros dali. E tal. Eu esqueci, não lembrei e tal. E a gente teve que na hora se virar lá. Ainda bem que tinha umas irmãs lá da própria igreja cantar bem. Irmã, vai lá, sobe lá. Ih, pastor, eu não preparei nada. Ah, irmã, se vira, vai lá. Né? E tal, e aquele transtorno todo. Aí, passou uns dias, reunião de pastores. Estou bem chegando na sede. Não era aqui em Curitiba, era outro local. Vem um pastor, pastor do céu, me perdoa, pastor, me perdoa. Eu falei, não, pastor, tá bom, o senhor está perdoado. Fique em paz, fica tranquilo. Falei, acontece, tudo bem. Né? Não, pastor, mas olha, mas me perdoa. Eu falei, tá bom, tá perdoado, tá resolvido. Né? Não, fica em crise não. Aí ele conversou um pouquinho, mas pastor, me perdoa. Eu falei, pastor, eu já falei que o senhor está perdoado. E aí ele falou uma coisa que eu nunca mais esqueci o que ele falou. Aquilo me chamou muito a atenção. Ele falou assim, eu só vou ter certeza que você perdoou se você convidar ela de novo. Amém. E a hora que ele falou aquilo, eu falei, rapaz, que negócio forte esse. Que negócio violento, faz todo sentido. Porque, meu irmão, quando a gente está disposto a se arriscar novamente, você está entendendo? Porque eu posso marcar e eles dar bolo de volta. Perceba que não é um risco, é um risco. Mas ele diz, mas só vou ter certeza que você perdoou se você convidar de novo. E aí eu vou ter que falar igual o copeiro lá, falou pro farol dos meus pecados, me lembro hoje. Lembra? Pergunta se eu convidei. Pode perguntar. Pergunta se eu convidei. Não. Ah, pastor, então o senhor ficou magoado. Não, até não foi esse problema, né? Não teria problema nenhum de convidar de novo. É que logo pouco tempo depois a gente saiu daquela região e não teve oportunidade. Mas, meu irmão, o que ele falou faz todo sentido, sabe por quê? Olha a diferença, né? De eu me arriscar novamente ou de eu dizer assim, não, enquanto eu for pastor aqui nessa igreja, não canta aqui nunca mais. A gente ouve isso direto e reto? Sim ou não? Não quer saber de uma coisa? Também não convido mais ninguém não vou convidar mais ninguém também. Meu irmão, isso é prova de um coração que não foi tratado, que não foi sarado. Está entendendo em nome de Jesus? E que em nome de Jesus Cristo a gente possa olhar para isso e julgar o meu e seu coração. Vamos em frente, o último aqui. Aí diz assim, ó, versículo 25. Vamos ler todo mundo junto? Vamos lá? Eu estou achando vocês muito quietinhos hoje. Vamos lá, todo mundo junto. Davi o entregou nas mãos do profeta Natã, e este lhe chamou Gedidias, por causa do Senhor. Meu irmão, a quarta e última prova que a gente vai falar de hoje, de um coração sarado. Davi vai lá e entrega o seu filho, Salomão, o novo filho, fruto de vamos tentar de novo, vamos ter outro, vamos. E ele entrega na mão de quem, gente? Do Natã. Quem foi Natã mesmo? Só para não esquecer. Foi aquele profeta que deu a palavra para ele. O teu filho vai morrer. Virou as costas e foi embora. Não deu nenhuma sopradinha, porque quantas vezes, né, a gente tem que tratar alguma coisa, às vezes você dá uma bronca na pessoa e tal, e não sei o quê, depois que passa, você entendeu? Então, ó, fica firme com Jesus, dá um abraço aqui no pastor. Aí depois que você bate, você dá uma soprada, né, para não ficar assim tão feio o negócio. Meu irmão, Natan não aliviou não. Sim ou não? Ele diz, ó, a palavra é essa, o juízo é esse, o teu filho vai morrer, tá bom? É isso aí que eu tinha para falar, isso aí que Deus mandou, tchau, tô indo embora. E virou as costas. Meu irmão, por causa de uma palavra que aquele homem deu, o filho morreu. Não foi isso? E agora ele pega aquele filho, o novo filho, e coloca na mão dele. Não está se arriscando? Amém?
Meu irmão, mas quantos no lugar de Davi não chegaria e diria assim, viu, tem outro profeta aí não? Não é assim? Não tem um outro profeta aí? Não tem uma outra pessoa? Não, porque, não, aquele ali, não, todo respeito com ele, mas assim, né, melhor outro. Meu irmão, quantas vezes eu não ouvi isso? A pessoa às vezes vai pedir uma oração pro obreiro, não, esse aqui não. Assim, vou pedir lá pro outro. Já teve dias aqui de eu não poder fazer o culto, pedir para alguém fazer o culto em meu lugar, e quando eu volto para a igreja, chega alguém e diz assim, então, pastor, ó, o senhor não deixa mais aquela pessoa fazer culto não, pastor, brincadeira, o senhor não sabe que aquela pessoa falou. Olha, fiquei muito triste que aquela pessoa falou, porque ela falou assim, desse jeito, e ó, não gostei. Assim como, às vezes, um determinado culto, né, você dá para alguém fazer aquele culto ali, e tem gente que diz, não, eu vou começar em outro horário, porque eu não gosto daquela pessoa. Você acha que não tem isso? Mas, olha a prova de um coração sarado. Eu vou entregar na mão, aqui entregar, provavelmente no sentido dele apresentar a Deus, ou no sentido até no momento da circuncisão, uma coisa assim, né? uma questão de um ritual. Mas ele vai lá e ele coloca o filho dele na mão do Natan, dizendo assim, Natan, não é culpa tua, a culpa é minha. Você me repreendeu, você foi duro, e você estava certo, quem estava errado era eu. Eu precisava ter sido repreendido, eu precisava ter sido confrontado. Mas será que a gente tem essa humildade? Será que a gente tem esse coração? Ou já fica uma rusga ali, você está entendendo? Já fica algo. Meu irmão, tem gente que se leva qualquer bronquinha na igreja, também não vem mais, não pode outra igreja. Não é assim? Mas ele vai lá e coloca na mão dele. A quarta prova de um coração sarado. E aí eu repito, eu e você temos que olhar para o nosso coração. Porque entenda, às vezes, não é algo que vai fazer você dizer assim, eu não acredito mais em Deus, a partir de hoje eu sou um ateu e tal. Mas às vezes é algo que passa anos e aquilo te atrapalha. E aquilo te impede. Porque é uma tristeza para com Deus, às vezes não é para com Deus, mas é para com alguém, para com uma pessoa. Você está entendendo? E aquilo nos impede. O que a Bíblia diz? Se você vai até o altar levar a tua oferta, e ali você se lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, a Bíblia diz, deixa ali do lado a tua oferta, vai lá primeiro se reconciliar com o teu irmão, depois que você se reconciliou, você volta e apresenta a tua oferta, não é isso? E aí eu te pergunto, certas sujeiras no coração, às vezes não contra Deus também, nós já falamos disso, mas às vezes até contra alguém, aquilo me impede de chegar diante de Deus com a minha oferta. Aquilo atrapalha a minha comunhão com Deus. E eu e você precisamos olhar para dentro do nosso coração. Deus, eu passei por muita situação traumática na minha vida, mas eu não quero ser alguém traumatizado. Eu não quero morrer em Harã. Amém? Eu não quero ficar preso ao meu passado. Meu irmão, entenda que eu ter mágoa de alguém, que eu ficar alimentando um sentimento de injustiça no meu coração, ou qualquer coisa assim, é eu não me libertar daquilo. Eu já conversei com pessoas, cabelinho branco, assim, ó, todinho branco, sem um cabelinho preto. É a pessoa com mágoa. É triste que a pessoa com mágoa ela se torna alguém amarga. É a pessoa com mágoa, não, pastor, não, mas olha só, você tem que perdoar a palavra de Deus, tá, não sei o que, não, pastor, eu lembro como se fosse hoje, pastor, eu lembro da cara que aquela pessoa fez, ela fez uma cara assim, pastor, e ela apontou o dedo e disse isso, pastor, disse desse jeito aqui, não, sem contar, pastor, que, não, eu lembro que eu estava assim, sentado na mesa, e tinha alguém aqui, e não sei o que, e tal, aí você diz, né, não, mas você tem que perdoar. Não, eu não consigo. Mas você tem que perdoar. Não. E aí, uma daquelas você acaba perguntando assim, mas vem cá, tem quanto tempo isso? E essa riqueza de detalhes, você vai falar, semana passada, né? Tipo, é algo muito recente, estou sendo perdoado, estou com dificuldade. Já pastor, já tem 47 anos, pastor. Amém? E aí você fica assustado, porque perceba que a pessoa está presa àquela cena, àquela ofensa, àquela situação há 47
37 anos com uma ferida aberta, que todo dia a pessoa vai lá cutucar a ferida. Aí a pessoa diz, eu lembro como se fosse ontem. Por quê? Porque ontem ela lembrou. Ela não deixa aquilo, você está entendendo? Morrer. E sabe o que é triste? Porque às vezes eu escuto pessoas dizendo assim, pastor, ele não merece ser perdoado. Aquilo que aquela pessoa me fez, ela não merece ser perdoada. Como se eu não liberar o perdão, como se fosse prejudicar aquela pessoa. O único prejudicado da história sou eu. Enquanto eu estou aqui dizendo, não merece ser perdoado. A pessoa está lá na praia, com as pernas para cima, tomando sol, água de coco, dando risada, vivendo a vida. Você está entendendo? E eu estou aqui, não perdoo, não, vou perdoar. Eu estou fazendo algum mal àquela pessoa? Não, ela nem lembra de mim. Enquanto ela nem lembra de mim, do mal que ela me causou, estou eu bobão aqui, me perdoa a expressão, mas amém? Estou eu aqui alimentando aquilo. A questão do perdão não é se o agressor merece ou não. Eu mereço perdoar. Para me ver livre dessa dor. Para me ver livre dessa situação. Porque eu não quero me tornar alguém traumatizado. Eu não quero que uma injustiça ou uma situação traumática que eu passei venha definir o meu futuro. Venha definir quem eu sou. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Que eu e você possamos olhar para essa palavra e julgar se o nosso coração, à luz dessa palavra, está sarado ou não. Eu sou alguém que adoro, que bato pó, que me levanto, ou eu continuo prostrado, continuo preso em arame, continuo revivendo aquele sofrimento pro resto da vida. Eu sou alguém que adora a Deus, eu sou alguém que oferece consolo, eu sou alguém que estou disposto a me arriscar novamente, eu sou alguém que estou disposto a entregar na mão de alguém que me confrontou, de alguém que apontou o dedo, amém? Ou eu, não, eu sou aquela pessoa que não gosta de ser corrigido, não gosta de ser confrontado. Ah, não, se chamarem a minha atenção, saio daqui, vou para lá, vou para acolá. Que em nome de Jesus Cristo Deus possa arar o nosso coração. Diga a glória a Deus e vamos aplaudir a Jesus.